Olá, meu nome é Indianara Ciaparini e eu sou doutoranda aqui do Nufab. E hoje eu venho apresentar para vocês o nosso novo produto que a gente acabou de lançar, que é o baralho de segurança digital. Dentro desse projeto, a gente está trazendo uma nova perspectiva sobre a questão dos riscos aos quais crianças e adolescentes estão expostos, e a gente busca, dentro disso, compreender os riscos e, além dessa questão, trazer a informação para a segurança desse público em si. A gente criou aqui três materiais que estão disponíveis para vocês de modo gratuito e que vocês podem fazer o download. E eu vou estar apresentando aqui agora para vocês tudo o que a gente construiu nesse momento para trazer mais segurança para crianças e adolescentes. Esse trabalho foi pensado por alguns colegas aqui do Nufab. Então, além de mim, participaram desse projeto a Júlia Lima, a Amanda, a Kailane, o Luiz, a Fernanda, a Gabriela, a Júlia Loureto, e nós contamos com a coordenação e a supervisão da doutora Giana Friso, que é a coordenadora do Nufab e é também quem nos proporciona esse espaço para a construção desses materiais que a gente traz para vocês como forma de divulgação da ciência. Portanto, o que é o baralho de segurança digital? A gente construiu esse baralho baseado em conhecimentos científicos sobre o uso de tela na infância e na adolescência. A nossa ideia são apresentar alguns riscos desse ambiente digital e trazer também estratégias de prevenção para crianças e adolescentes quando eles se deparam com esses riscos em si. No baralho, a gente busca promover mais o uso consciente da internet, tendo um desenvolvimento do pensamento crítico e também da segurança de crianças e adolescentes. Nós buscamos, dentro dessa ferramenta, também trazer uma questão da educação midiática, da qual a gente ajuda crianças e adolescentes a entender o que é que eles estão vivendo dentro da internet e quais são os principais riscos que eles estão envolvidos. Nós recomendamos que o baralho seja utilizado com a supervisão de pais, responsáveis, educadores ou até profissionais de outras áreas. E o baralho ele busca muito favorecer o diálogo e a construção conjunta dos conhecimentos sobre as tecnologias digitais. Então, vocês vão encontrar dentro do baralho a questão do nosso manual, onde a gente vai estar mostrando também todos os detalhes sobre como poder jogar e também como poder auxiliar a criança e o adolescente a entender melhor os riscos. Quero também destacar aqui para vocês que pensar nesse baralho foi justamente pensar em todas as variáveis que envolvem a infância e a adolescência. Portanto, a gente sugere que para utilizar o baralho, primeiro e inicialmente seja feita a verificação da faixa etária indicada para cada caso que a gente apresenta. Essa página que vocês observam, ela está disponível no manual e aí a gente sugere que, verificando aqui a idade das crianças e dos casos em si, sejam separadas as cartas adequadas ao perfil e à idade dos grupos ao qual o baralho vai ser aplicado. O baralho ele pode ser jogado em diferentes formas e os jogadores eles são convidados a poder pensar e criar suas próprias regras. Mas a gente também traz uma orientação até para poder melhorar a experiência das crianças e dos adolescentes. Ou seja, a gente tem no manual sugestões para que possa ser jogado com até 5 jogadores e mais de 5 jogadores, onde a gente especifica direitinho as regras que podem ser utilizadas para esse momento de jogo. E agora eu vou apresentar para vocês um dos casos que está no nosso baralho, que vocês podem ver aqui que a gente tem, para cada caso, a gente tem 5 cartas. A carta verde é a carta do caso em si, aonde a gente traz uma situação para que a criança e o adolescente possa pensar o que pode ser feito a partir dela. Então, nesse caso, você recebe uma mensagem do seu amigo no Instagram dizendo que está em perigo e pedindo sua senha para provar que você é confiável.
Após essa carta, a gente sugere que seja buscada entre os jogadores a carta de definição, a carta vermelha, que vai trazer o que de fato é essa situação que foi apresentada. Nesse caso, são os golpes, quando alguém se passa por outra pessoa usando perfis falsos para enganar, manipular ou obter informações pessoais e dinheiro. Então, depois, para dar sequência ao jogo, a gente sugere que seja encontrada a carta azul do caso, que é uma carta sobre o que fazer. Nesse caso, nunca compartilhe suas senhas, localização, nome da escola ou qualquer dado pessoal, mesmo que o pedido pareça urgente e venha de alguém que você conheça. Após, a gente sugere encontrar a carta amarela, que são as medidas de segurança. Então, crie senhas fortes e únicas para a rede social e nunca as compartilhe. Fique atento a mensagens suspeitas e não clique em links desconhecidos. E por fim, nós temos a carta roxa, que é uma explicação de toda a situação que foi apresentada. Compartilhar senhas ou dados pessoais pode comprometer todas as suas contas, expor suas informações e permitir que golpistas enganem seus amigos em seu nome. Então, vocês podem ver que a gente construiu dentro de cada caso uma questão de como se fosse um storytelling, para que crianças e adolescentes possam entender quais são as consequências, quais são os riscos e o que de fato eles podem arriscar caso eles passem as informações que são solicitadas ou se exponham a situações das quais os outros requerem a eles. Vou ressaltar para vocês que no arquivo do manual estão todas as sequências corretas para cada carta, das cartas para cada caso. Como vocês podem ver aqui, a gente não tem um número sequencial, a gente fez essa diferenciação para que os adolescentes e crianças precisassem realmente pensar sobre o caso em si. E também no manual a gente deixa as instruções para que sejam feitas a impressão. Então, vou só reforçar que todas essas cartas estão dentro do manual que a gente está apresentando aqui para vocês. Mas nós também sabemos que muitas vezes a gente não tem tanta informação assim sobre os riscos. E de modo a não deixar essa lacuna em aberto, nós desenvolvemos para a questão do baralho em si um material complementar que foi essa cartilha de segurança digital. A cartilha, ela é mais destinada a pais responsáveis e educadores que vão aplicar o baralho aos seus filhos ou aos seus alunos, e ela aprofunda os riscos digitais apresentados em cada caso do baralho, ou seja, a gente fez todo um levantamento técnico e científico sobre cada risco que a gente optou colocar no baralho em si, e nós aprofundamos e detalhamos com mais informações para que vocês possam ter esse acesso à informação e até mesmo entender de fato o que é que está sendo muitas vezes discutido até pela criança e pelo adolescente. Além disso, na cartilha a gente traz orientações e estratégias práticas de prevenção. E também a gente trouxe os canais de segurança para que vocês possam entrar em contato caso haja o risco iminente da criança e do adolescente, dado algum desses casos que a gente apresenta. E a cartilha ela busca muito auxiliar então os adultos para orientar mesmo as crianças e os adolescentes sobre riscos, consequências e formas de proteção no ambiente online. E vale ressaltar que a cartilha em si, ela traz muito essa ideia de que a gente também como adulto possa se informar sobre quais são esses riscos e o que de fato eles trazem de consequências. Aqui eu só trago para vocês alguns exemplos de como a gente construiu a nossa cartilha, mas também para poder informar que dentro de cada caso a gente também buscou trazer alguns materiais complementares, inclusive algumas cartilhas que já foram publicadas aqui pelo próprio Nufab, que é a cartilha de segurança digital, que traz mais orientações que vão além dessas que a gente trouxe aqui dentro da cartilha para o baralho, e também a cartilha dos jogos digitais, que falam sobre os riscos e benefícios para as crianças e os adolescentes e que também pode ser consultada de modo a expandir o conhecimento e também a informação sobre a segurança dentro desses espaços. E de modo a auxiliar a nossa aplicabilidade do baralho dentro das salas de aula, a gente construiu uma aula extra
que é a aula de segurança digital, onde a gente apresenta todas as situações e os riscos do ambiente digital que a gente colocou dentro do baralho. Então, essa aula ela é pensada para ser aplicada antes do jogo, preparando os jogadores para reconhecer e conversar sobre cada risco que está apresentado nos casos. Essa aula ela foi justamente pensada para ter uma linguagem mais acessível, para que os professores possam até conversar com os seus alunos, e a gente sugere também, caso seja do desejo das famílias, utilizar esse material também para poder dar uma introdução ao jogo no momento em que isso for feito dentro de casa. E com a apresentação de todos esses materiais que nós construímos para o baralho, nós convidamos vocês a jogar. E também sugerimos que durante o jogo em si, vocês sempre mantenham em mente essas perguntas: que risco aparece nessa carta? O que o personagem poderia fazer? Quem poderia ajudar? E como prevenir esse risco? Vale lembrar também que algumas situações do baralho, elas são similares, elas têm proximidade. Então, às vezes, mais de uma carta pode ser usada para mais de um caso em si. Portanto, a gente convida muito vocês a jogarem e a dialogarem justamente sobre a segurança digital. E quero convidar vocês também a seguirem todas as nossas redes que estão aqui, para que vocês possam ter mais acessos e informações aos nossos produtos que são lançados anualmente, e também para poder tirar dúvidas ou, se necessário, entrarem em contato conosco para que a gente possa esclarecer dúvidas, para que a gente possa ofertar mais materiais complementares. Portanto, fiquem muito à vontade para nos acessarem. Meu muito obrigada por me acompanharem até aqui. Espero que vocês façam um bom uso do baralho e que vocês possam se divertir muito sempre dialogando para melhorar a segurança digital de todos.